Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luciana, sou professora de Direito Civil e Processo Civil na Escola de Direito Hélio Alonso. E a gente vai hoje revisar alguns tópicos para que vocês possam gabaritar as 7 questões de processo civil da OAB. Tá bom? Qualquer dúvida, eu deixo à disposição o meu perfil do Instagram, @prof.lucianapicanço, para que a gente possa interagir e também vocês saudarem todas as dúvidas, né? Não somente sobre processo civil, como também de direito civil, tá ok? Eu fiz uns slides aqui para vocês, para a gente poder selecionar umas 5 questõezinhas, tá? Não vai dar para a gente falar tudo, porque a gente só tem 30 minutos aproximadamente. Mas eu quero falar com vocês pelo menos 5 questões que foram abordadas na última prova da ordem disponível para comentários, né? Que foi a prova 31. Eu vou colocar aqui para vocês a tela, para que vocês possam vê-la e para que vocês acompanhem também, né? Deixa eu colocar aqui só um minutinho, espelhar a minha tela para vocês. E aí, gente, espero que vocês consigam visualizar. Eu vou fazer aqui a minha... Aqui, vamos lá, gente, a minha tela em cheia para a gente começar. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, eu selecionei para vocês alguns tópicos que caíram, né? Na verdade, aqui eu coloquei para vocês resumido tudo que foi comentado nas 7 questões que foram da nossa prova 31, tá? Então, o que caiu, gente? Caiu sobre provas. Prova sempre vai cair em processo civil, tá? É uma parte essencial, porque ela vai falar da parte mais importante do processo, que é o quê? A instrução, a fase instrutória. É a fase que você vai comprovar que as suas alegações estão corretas, né? Que não é apenas alegações infundadas. É o quê, gente? São alegações que a pessoa fez baseada em provas. Então, sempre vai cair. Às vezes vai cair sobre a teoria geral da prova, como se realiza uma prova, como aquela prova é aplicada no processo, e às vezes vai cair sobre uma prova específica, como, por exemplo, uma prova documental, uma prova testemunhal, uma inspeção judicial, e assim por diante. Mas provas sempre caem. Petição inicial, gente, petição inicial é base de processo civil. Você precisa saber pelo menos artigo 319 e 320 do CPC. Sabendo 319 e 320, pelo menos você já está garantida de que fará ali terá pelo menos, né, os requisitos básicos de uma petição inicial. Você tem como ter uma ideia ali de como vai ser cobrado. Nós vamos falar sobre isso. Improcedência liminar do pedido não é um assunto muito cobrado, tá? A gente vai falar na aula agora, mas não é uma coisa que vocês veem com frequência. Mas são hipóteses extremamente manjadas, hipóteses assim extremamente esdrúxulas, em que, desde já, quando analisada a petição inicial, o juiz já de cara vai indeferi-la, não é extinguir sem resolução do mérito, é indeferir, é pronunciamento de mérito. Quando que o juiz pode fazer isso? Sempre que forem hipóteses extremamente clássicas. Exemplo para vocês, quando a minha petição inicial já contraria um entendimento do STF e STJ em demandas repetitivas. São casos ali que já estão totalmente pacificados. Então, desde já, antes de chamar ali o réu, né, antes de fazer a citação, o juiz já dá uma improcedência liminar. Efeitos da sentença, gente, sentença sempre vai cair, tá? Seja para falar sobre elementos da sentença, seja para falar sobre efeitos da sentença, ou seja para falar as hipóteses ali de sentença com ou sem extinção, né? Sem extinção sem resolução ou com resolução do mérito. Embargos à execução é uma hipótese de recurso. Recursos também sempre irão cair, gente. Sempre vai se falar em recurso. Às vezes pode ser que tenha questão de recurso e também pode ser que tenha questão de cumprimento de sentença, que não é hipótese de recurso, tá? Mas recursos sempre cairão, seja apelação, agravo de instrumento, que são os mais clássicos, né? Seja, por exemplo, um recurso extraordinário, um recurso especial, ou seja, as situações que são um pouco mais restritas, que não são muito comuns de cair, como nessa prova, eles quiseram dar uma apertada, fazer uma questão difícil, colocaram ali embargos à execução. Ação rescisória, gente,
Ação rescisória, ação monitória, essas duas vocês têm que ter uma ideia, pelo menos, de como funcionam, porque são ações ali que saem, que são ações autônomas, são ações que elas vão sair do básico ali, daquele procedimento ali comum ordinário, que é o nosso clássico, né, que tem toda aquelas 4 fases, né, que a gente já estudou, a fase postulatória, a fase saneadora, instrutória, decisória, tem algumas outras ações que são ações específicas, ações especiais, como é a ação rescisória, que tem todo um rito diferente, beleza? Então, é sempre bom vocês, pelo menos, terem uma ideia de como ela funciona, ou, pelo menos, de o que significa, qual é o objeto da ação rescisória. Coisa julgada, gente. É importante vocês saberem o que é a coisa julgada, quando ela ocorre e quais os efeitos. A coisa julgada pode ser material e a coisa julgada pode ser formal. Dependendo do qual tipo de coisa, você vai ter efeitos diversos. Então, é importante sempre vocês saberem, essa parte sempre cai, beleza? Ações possessórias. A parte de ações possessórias, vocês verão que eles colocaram de propósito para fazer aquelas ações mistas, né? Aquelas ações, aquelas questões mistas, ou seja, aquelas questões em que eles colocam mais de uma matéria numa questão. Então, eles colocam ali conceito de direito civil aliado ao procedimento processual, que é o procedimento ali das ações possessórias. O rito das ações possessórias, ele é um pouco diferente do comum. Ele tem algumas especificações que a gente vai ler ali no nosso CPC. E por último, reconvenção. Reconvenção, ela faz parte da resposta do réu. Resposta do réu é o que, gente? Quando ele é citado, ele vai ter um prazo de 15 dias para oferecer essa resposta, oferecer sua defesa. A defesa, ela pode ser realizada de 2 formas, pela contestação e ou pela reconvenção. Lembrando que a ausência de contestação pode operar o que a gente chama de revelia. A gente sempre tem que lembrar que a reconvenção, ela não opera. Se eu não fizer uma reconvenção, se eu não quiser fazer esse contra-ataque, eu não terei o efeito da revelia. Então, a defesa mais importante para o réu é sempre a contestação. Nós vamos falar sobre isso. Vamos treinar? Então, galera, como é que a gente vai fazer processo civil? Processo civil é treino. Raramente vocês vão ver discussões doutrinárias. É muito difícil você ver questão sobre isso. E se por acaso você vê alguma questão que não seja letra de lei, vai ser sobre jurisprudência. O que o STF disse sobre isso? O STJ disse sobre aquilo? Na maioria das vezes vai ter no máximo, se tiver, uma questão. Mas eu diria para vocês que o grosso é letra de lei e treino, porque as matérias vão se repetir. Vamos treinar. Peguei 5 questões da nossa última prova para que vocês vejam como que é cobrada a matéria. Vamos lá? Deem uma lida, tá? Pausem agora, leiam com calma a questão. Depois eu vou ler com vocês. Então, primeiro façam uma leitura de vocês, que aí depois eu vou fazer uma leitura rápida para a gente falar sobre o que está comentando aquela questão, qual é o tema, o que foi abordado, o que a gente já pode eliminar de cara e quais são ali os 2 itens que podem ali provavelmente ser os corretos. Vai lá, dá o seu pause e leia ali no seu tempo. Deu o seu pause, agora vamos lá, vamos começar a fazer a nossa questão. Questão 51. Julieta ajuizou uma demanda em face de Rafaela e a fim de provar os fatos constitutivos do seu direito. Arrolou como testemunhas Fernanda e Vicente. A demandada, por sua vez, arrolou testemunhas Pedro e Mônica. Durante a instrução, Fernanda e Vicente em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, enquanto Pedro e Mônica confirmaram o alegado na petição inicial. Em razões finais, o advogado da autora requeriu a procedência dos pedidos, ao que se contrapôs o patrono da ré, sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram as suas alegações e, ademais, as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Olha só o que a gente está falando. A gente está falando de direito de prova. Consideradas normas processuais, assinale a afirmativa correta.
Primeira coisa, gente, antes de mais nada, já situaram do que está sendo falado? Qual é o tópico da questão? É direito de prova. A gente está falando sobre testemunha, não é verdade? E também vocês vão ver ali que nas afirmativas, nos itens, existe um pouco ali de teoria geral da prova. Se você souber a teoria geral da prova, você vai matar essa questão. Olha só. A. O advogado da demandada está correto, ou seja, o advogado da ré está correto, pois competia a demandante a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Está correto esse item? Ok, está ok. Realmente competia a demandante a prova. Mas o advogado, ele também está fazendo, né, a parte dele. Não quer dizer que mediante um outro emprego de prova, a Julieta não tenha conseguido ali comprovar as alegações. Pode ser, sim, que ela não tenha conseguido comprovar mediante a testemunha, mas não quer dizer que mediante outro tipo de prova ela não tenha conseguido. Vamos seguir? Você viu que ali ficou um pouco solto. Ok, tá ok a questão, mas será que não tem uma mais correta? Vamos lá. O advogado da demandante, ou seja, da autora, está correto, pois a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte. Opa, voltamos. Calma aí. Pode beneficiar a parte distinta da que requereu. Entendi. Então, a demandante, a advogada da autora, a prova uma vez produzida, seja quem for que produziu aquela prova, né? Aí ela vai, né, poder ali servir tanto para o cara que produziu quanto para a parte contrária. Teoria geral da prova. Segura essa aí, vamos para C. O advogado da demandante está incorreto, pois o princípio da aquisição da prova não é aplicado à hipótese. Não tem nada a ver, gente. Que princípio de aquisição da prova é esse? Que princípio é esse de aquisição da prova? Realmente, se for o princípio ali de quem alega tem que provar, né, o autor tem que provar os fatos constitutivos do seu direito e o réu tem que comprovar os fatos desconstitutivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, lembrem disso, né, da parte contrária, essa é a teoria geral da prova. Mas teoria da aquisição da prova, isso não existe. Vamos para D. O advogado da demandada está incorreto porque as provas só podem beneficiar a parte que a produziu, segundo o princípio da aquisição da prova. Opa, olha só o que a gente acabou de falar. A gente não falou aqui que uma vez produzida aquela prova, ela fica disponível naquele processo para qualquer um utilizar e ela pode beneficiar um ou outro, dependendo ali, né, do que ela comprovar? Então, ali vocês já sabem ali, né, tem alguma coisa errada. Vamos destrinchar o que estamos falando. Prova, gente, artigo 369 e seguintes. Acabei de falar para vocês que a autora, né, ela comprova fatos constitutivos e o réu desconstitutivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora. Isso está escrito no artigo 373. Lembrando o que eu falei para vocês, uma vez realizada a prova, ela é analisada independente de quem a produziu. O juiz não quer saber se foi o autor que produziu aquela prova e aquela prova ela vai atestar que ele não tem aquele direito. Opa, não interessa. Ele não vai ficar olhando para ver se o autor produziu prova contra si mesmo. Se o autor não teve esse cuidado, não vai ser o juiz que vai fazê-lo, beleza? Então, gente, ele entrou no processo, já era, tá disponível para todo mundo, inclusive para auxiliar o réu, se ela assim o fizer. Isso é o artigo 371. A parte poderá não produzir, tá? Não poderá, ela poderá não produzir prova contra si mesma, prova que prejudique. E por isso que ela faz, ela simplesmente não realiza aquela prova. Ela não mostra aquele documento que lhe seja desfavorável, beleza? Isso não está errado. Isso faz parte da produção livre de prova. Eu não sou obrigada a colocar todas as provas, inclusive aquelas que são, né, contra a minha alegação, contra a minha análise, a minha narrativa dos fatos, beleza? Obviamente que eu não posso fazê-lo é o quê? Colocar uma prova falsa, isso eu não posso fazer. Vamos lá. Mais uma vez, ela sendo fornecida, desvincula da parte que produziu e com isso ela pode ser utilizada tanto por uma parte quanto por outra e pode também ser analisada de forma, né, imparcial pelo próprio juiz. O juiz vai analisar e às vezes ele vai ver que a prova foi, na verdade, um tiro no pé, né? O autor não deveria ter feito aquela prova. Então, vamos lá. Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si, né? Incumbe a parte comparecer ao juízo, colocar ali, né, o juízo
colaborar com o juízo na realização de uma inspeção judicial, praticar ali um ato que for determinado, que precise fazê-lo, e sim, ela vai cooperar, mas ela pode ali não informar, não fornecer o documento, se não solicitado pelo juiz. Se ela não quiser, ela pode não produzir aquele documento, caso ele lhe prejudique. Agora, uma vez fornecendo, já era, galera, já era, ela vai sim poder beneficiar a outra parte. Nessa questão, gente, já falei para vocês, temos duas opções corretas, né? Sendo ali uma mais correta do que a outra. A OAB adora fazer isso. Ela adora te colocar na dúvida entre dois itens. Isso é muito comum. Há anos a FGV faz isso. Então, se a gente volta lá, a gente vai ver o seguinte: por mais que a letra A não esteja errada, né? Realmente o autor tem que comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A letra B é a mais correta. Por quê, gente? Porque, olha só, a letra B vai falar que o advogado da demandante está correto, ou seja, da autora está correto, porque a prova, uma vez produzida, ela pode beneficiar a parte da que a requereu. E isso nada mais é do que eu acabei de comentar com vocês, que espelha ali o nosso 371, né, o desenvolvimento por trás ali do artigo 371, de que ela vira ali uma prova livre, ela não fica vinculada à pessoa que o produziu. Beleza, galera? Vamos para a questão 52. Um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Você pode dar o seu pause e ler no seu ritmo, tá? Da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Sublinha ali o liminarmente para vocês não esquecerem. Olha só, é improcedente, não é julgo extinto sem resolução do mérito. Se ele julgou o extinto sem resolução, era a causa do 485, 4 de 5. Aqui é 487, galera. Aqui é com resolução do mérito. Então, a improcedência com resolução do mérito, atenção a isso, isso aqui é muito importante, porque aqui são duas formas diferentes de questão. Aqui nós teremos ali uma coisa julgada formal ou material, teremos uma coisa julgada material. Nós julgamos o mérito, porque apesar de ter sido liminarmente julgado, ou seja, ele julgou ali por liminar, ele julgou sem precisar de uma dilação de prova, de uma dilação probatória, ele já julgou improcedente, teve sim uma decisão de mérito. Seguindo, diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz, arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. Atenção, gente! Vai ter uma apelação, ele vai recorrer, o recurso aqui é apelação, por quê? Porque ele julgou improcedente, se ele julgou improcedente, teve uma sentença, não foi uma decisão interlocutória, atenção, julgou improcedente, apelação, apelou, e o que ele quer, gente? Ele quer a nulidade da decisão, a nulidade da sentença, porque ele acha que a dilação probatória é essencial. Se precisa de uma dilação probatória, não se pode julgar liminarmente. Eu não posso julgar sem citar o réu, se eu preciso de produção de prova. Se eu preciso de produção de prova, eu preciso de quê? Contraditório. Eu preciso de ambas as partes produzindo essa prova. Com isso, não pode haver um julgamento liminar. Seguindo, olha só quanta coisa a gente já está tirando só do enunciado dessa questão. Olha quanta informação que eu estou passando para vocês. Vão anotando isso tudo que eu estou falando, tá? Isso tudo faz parte do conteúdo que está por detrás da questão da OAB. Com base na situação hipotética, ou seja, ele quer ali recorrer, ele recorreu solicitando ali, né, a nulidade da improcedência liminar. Ok, a afirmativa correta é A, B, C ou D? A. Advogado pode aduzir que antes de proferir sentença extintiva, o juiz deve necessariamente determinar emenda inicial em atenção ao princípio da primazia do mérito. Atenção, olha aqui,
A sentença está escrito sentença extintiva. Sentença extintiva é extinção sem resolução do mérito. Nós não estamos aqui mediante uma extinção sem resolução. Atenção, se você está precisando, se você vai ser intimado para fazer uma emenda sua inicial, é porque carece de alguma coisa sua inicial. Ou é o 319 ou o 320 que está faltando alguma coisa ali para você, tá? O artigo. Observem que sentença extintiva é aquela sentença que extingue sem resolução do mérito. Se está falando aqui que antes de proferir a sentença de extinção sem resolução, o juiz deve necessariamente emendar a inicial, né? O juiz deve mandar emendar a inicial. Sim, intenção princípio da primazia do mérito, estamos diante aqui de uma afirmação de que, indireta, né, de que o que aconteceu aqui foi uma petição inicial inepta, beleza? E petição inicial inepta, inépcia da inicial, não vai gerar nunca uma decisão de sentença de improcedência liminar. Por quê? Porque a improcedência liminar não tem entre as hipóteses dela uma inépcia da petição inicial. Observem que eles colocam uma afirmação correta, a letra A é uma afirmação correta, mas que não conversa com o enunciado. O enunciado está falando sobre improcedência, está falando sobre julgar um mérito, beleza? E a letra A vai falar sobre não julgar o mérito, sobre petição inepta. Não foi o que aconteceu, porque se temos uma sentença de improcedência, temos julgamento de mérito. Se temos julgamento de mérito, não estamos falando sobre sentença extintiva, ok? Não estamos falando sobre inépcia de inicial. Atenção a isso, inépcia de inicial não é caso de improcedência liminar. Nós vamos ler o artigo sobre improcedência, fiquem tranquilos, é só para vocês já se ligarem que, apesar de ser uma afirmativa correta, ela não conversa com o enunciado. Letra B, então você já elimina de cara a letra A. Letra B, não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual, por traduzir em restrição ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Já pode cancelar isso aí, que é claro que existem hipóteses. É óbvio que existem. Cuidado com o não, com o sim, com o sempre, com o nunca. Atenção, essas afirmativas que têm essas palavras, existe uma grande possibilidade de estarem erradas. Existem, sim, hipóteses de improcedência liminar e falaremos sobre elas já já. C. Somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência liminar do pedido. Nada a ver, gente. De cara lendo, você pode não saber o que seria uma improcedência, mas você já vai se ligar que a improcedência é prolação de mérito. E se eu estou falando de petição inicial inepta, não houve análise do mérito. Uma coisa não conversa com a outra, são duas coisas totalmente diferentes, ok? Então, se eu estou falando de improcedência liminar, eu não estou falando de petição inicial inepta. Cancela a C. Observe o seguinte, se você não sabia exatamente o que era uma improcedência liminar, mas você tinha, sim, um entendimento melhor do que seria uma inépcia da inicial, você já se ligaria. Por quê? Porque a inépcia da inicial resulta em extinção sem resolução. E se estamos diante de uma sentença de improcedência, ainda que improcedência liminar, a improcedência analisou o mérito. Se a improcedência analisou o mérito, opa, eu já cancelo a C e já cancelo o quê? A A. Você vai ficar na dúvida entre a B e a D, né? A B tem aquela afirmativa de não existe hipótese. Opa, já é um pouco radical. Então, vamos dar uma leitura ali na D. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Interessante, né? Porque a gente não estava falando aqui que a improcedência liminar, ela acontece desde o início do processo? No início do processo, ela acontece liminarmente? Ela acontece antes, né, do juiz citar o réu? Se ele não citou o réu e ele já deu uma improcedência, é porque esse caso não necessita de dilação probatória. Atenção! O juiz não ia nunca prolatar uma sentença se não tivesse uma necessidade de produção, não é verdade? Então,
obviamente ali por questão de bom senso, e você tendo uma noção ali do que seria uma improcedência e uma extinção, e também uma inépcia de inicial, você conseguiria, por eliminação, chegar até a letra D. Parte conceitual, galera, a questão vai abordar duas coisas diferentes: inépcia da inicial e improcedência liminar do pedido. Quanto à inépcia, artigos 219 e 220, obrigatórios. Galera, não pode esquecer nenhum dos requisitos. Tem que sempre acertar, galera, sempre acertar. Você não pode esquecer dos requisitos da petição inicial. No entanto, gente, no início da questão vai dizer o que ele elaborou a inicial em conformidade. Então, se ele está dizendo que elaborou em conformidade, atenção, gente, corrige aí que teve um erro de grafia, tá? É 319 e 320. Quando eu li aqui, acabei de olhar. Tá escrito 219 e 220. É 319 e 320. Então, seguindo. Se ele no início já estava dizendo ali na questão que ele fez tudo ok com a inicial, então não estamos falando de inépcia, não é verdade? Não vamos falar de hipótese de inépcia. Por quê, gente? Porque se ele elaborou de acordo com os requisitos, então também por essa situação, por esse pensamento, você também conseguiria desde já eliminar o item A, né? Seguindo. E o item C também, porque vai falar que que a inépcia é uma forma de julgamento ali de improcedência liminar, e ela não é. Beleza. Considerando isso, vamos para o segundo ponto. O que significa, o que é a improcedência liminar do pedido? Gente, o que é a improcedência liminar? É quando o juiz, antes da citação, ele já indefere o mérito daquele pedido da inicial. Com isso, o que acontece? O réu não é citado e o processo é julgado improcedente liminarmente. Por quê? Porque, gente, porque a hipótese é de sentença com resolução de mérito. Sendo assim, opera coisa julgada material, opera o quê, gente? Coisa julgada imutável. Não adianta você fazer ali, né, tentar reanalisar aquele mérito. O mérito já foi discutido, obviamente, né? A não ser que não tenha operado trânsito em julgado. Não operando trânsito em julgado, o que vai acontecer? Você pode apelar, que foi exatamente ali a hipótese. Tá, vamos lá. Quais são as hipóteses ali, né, que nós temos de improcedência liminar do pedido? Improcedência liminar, artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar a atenção na parte inicial desse caput. E, por favor, grifem no vade-mecum. Olha só o que está escrito aqui. Causas que dispensem a fase instrutória. Se elas dispensam a fase instrutória, elas não precisam de dilação probatória, elas não precisam de instrução. Eu já tenho tudo na minha petição inicial. O juiz já sabe exatamente que ele deve julgar improcedente aquele pedido. Ok, se o juiz já sabe, como que ele vai saber? Nas hipóteses que estão ali no nosso artigo 332. Inciso 1º, enunciado de súmula do STF e do STJ. Já tem um enunciado de súmula sobre isso. Esse enunciado já diz que o seu pedido é improcedente, já diz que você não tem esse direito que você está alegando. Então, eu já posso julgar liminarmente procedente. A mesma coisa em acórdão do STF e do STJ no julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR, né, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou no incidente de assunção de competência. E a última hipótese é no enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Ou seja, se o nosso TJRJ tiver algum enunciado de súmula sobre aquele ponto específico, aquilo ali também pode ser aplicado para uma improcedência liminar daquele pedido. O juiz, parágrafo 1º, também pode julgar liminarmente improcedente o pedido se ele verificar, desde logo, o quê? Prescrição e decadência, galera. Prescrição e decadência são o quê? Matéria de mérito. Ele já pode, desde já, analisar a inicial e falar, opa, seu direito já prescreveu? Você não poderia ter entrado. Ou,
seu direito decaiu, né, digamos ali no nosso, quando a gente fala em CDC, né, nós temos ali 30 ou 90 dias, dependendo da natureza daquele produto que foi comprado, se foi consumível ou não, né, aí você vai olhar ali, opa, digamos que eu comprei uma máquina de lavar, tenho 90 dias, ok, 90 dias, produto durável, esse meu direito é o quê? É um direito que se decai. O meu prazo é esse. Acabou esse prazo, galera. Ele não pode, eu não tenho mais o direito, eu perco esse direito, entendeu? Então, operou a decadência. Se depois, se nos 91 dias, eu resolvo fazer aquele pedido, o que vai acontecer? O juiz pode pegar, olhar minha inicial foi feita com os requisitos, não teve nenhuma inépcia, tá tudo ok. Mas ele vai observar, opa, seu direito decaiu, foram 91 dias. Você até ontem poderia ter feito esse pedido, mas hoje não pode mais. Então, a partir do artigo 332, parágrafo 1º, ele vai fazer o quê? Dar uma improcedência liminar daquele pedido. E aí ele não vai nem citar o réu, ele já vai dizer para o autor, olha, foi mal, me desculpa, mas seu pedido é improcedente, você perdeu o prazo para entrar, seu direito decaiu ou seu direito prescreveu. Beleza? Não interposta a apelação, parágrafo 2º, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Por quê? Ele só vai ser intimado que aquilo aconteceu, que o nome dele foi realmente abordado no fórum, mas tá tudo ok, não tem problema não. Tá? Você não vai precisar nem fazer uma contestação, porque o pedido foi liminarmente improcedente. Pode haver apelação? Pode apelar, não tem problema nenhum, é uma sentença, toda sentença pode se apelar, né? Então, tá, apelei. O juiz tem prazo de 5 dias para se retratar, um prazo bem curto, na verdade, e aí se não houver retratação, né, se não houver retratação, aí, obviamente, ele vai chamar o réu e vai ter um julgamento ali, né, obviamente, aí começa toda a parte ali de citação, prazo de 15 dias, contestação, aí é normal, tá? Mesma coisa de que a gente já está acostumado a falar. Seguindo, atenção, inépcia da inicial, ela não consta no rol. Vocês observaram, né? O que eu já tinha comentado umas 2 vezes aqui, olha só. Não consta no rol. Então, obviamente, a afirmativa A está descartada. Lembre, gente, o ponto central da questão é a improcedência liminar. Então, se a inépcia da inicial não consta do rol, do 332, não é o item correto. Com isso, né, já eliminamos ali a nossa afirmativa C. E a opção correta, então, a gente é a letra D. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não caberá a improcedência liminar do pedido, né? Basta olhar ali na parte inicial que eu já mandei vocês fazerem o quê? Já mandei vocês grifarem no vadimeco, porque a parte inicial do caput é o que está falando. O quê? Nas causas que dispense o quê? Uma fase instrutória. Fase instrutória é a mesma coisa, o quê? De dilação probatória. Então, o gabarito dessa questão é o quê, gente? A letra D. Vamos para a nossa questão 55. Dê o pause, leia aí no seu momento, e aí a gente começa. 55. Em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento com Marcos, este obteve sentença favorável por apresentar em juízo cópia de um contrato de compra e venda e termo de quitação anteriores ao contrato firmado por Carla. A sentença transitou em julgado, sublinhem, transitou em julgado, sem que Carla apresentasse recurso. Alguns meses depois, Carla descobriu que Marcos era réu em um processo criminal, no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários documentos, dentre eles o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de quitação. Carla pretende, com base no seu contrato, retornar ao juízo para buscar o direito ao imóvel. Observem o seguinte: meses depois, já temos ali trânsito em julgado, não adianta ela recorrer. Então, qualquer afirmação ali de recurso, vocês já podem cancelar. Então, a letra A já está cancelada, né? Operou coisa julgada, o que aconteceu? Ela não apresentou recurso, então ela não pode oferecer apelação. Corta a letra A. Moleza, temos 3 hipóteses, essa aí foi de boa. Vamos seguir. B. Propor reclamação para garantir a autoridade da decisão prolatada no juízo criminal e formular pedido que lhe reconheça o direito ao imóvel.
Reclamação, gente, reclamação é direito constitucional, existem hipóteses específicas sobre isso. Nós estamos em processo civil. Tá esquisita, né? Vamos seguir. C. Ajuizar rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. E letra D. Requerer cumprimento de sentença diretamente no juízo criminal, para que a decisão que reconheceu a falsidade do documento valha como título judicial para a transferência de propriedade para o seu nome. Não, senhor, essa aqui já está totalmente errada, também você consegue eliminar. Por quê? Porque ela não é parte em processo criminal nenhum, ela ficou sabendo, né? Então, como é que ela vai entrar pedindo cumprimento de sentença não sendo parte de um processo? Já está errado. E outra coisa, ela está conversando no juízo civil, ela não está conversando no juízo penal. Então, ela tem que requestionar a questão, ela tem que ressuscitar, né, naquela questão no juízo civil. Não adianta ela ficar ali brigando no juízo criminal. O juízo criminal não vai fazer transferência de propriedade para ela. Quem faz transferência de propriedade é o juízo civil. Então, essa aqui já está totalmente complicada, né, galera? Então, não tem como você ficar pulando de um civil para o criminal. São duas esferas diferentes. A A e a D estão eliminadas. E aí, vamos pensar, reclamação ou rescisória? Vocês acham o quê, gente? Nós estamos falando aqui de coisa julgada, né? E de flexibilização de coisa julgada. Flexibilização de coisa julgada, ela pode ser feita por meio de uma ação específica. Essa ação se chama ação rescisória, não é verdade? Ela vai rescindir aquele julgado, ela vai reanalisar aquele mérito. Lembrando que, obviamente, a rescisória tem, né, hipóteses específicas, não é bagunça, não é porque eu perdi o prazo para fazer a apelação que eu vou poder entrar com uma rescisória. Então, quais são as hipóteses de uma ação para eu entrar com uma ação rescisória? Vamos lá! Já falei isso com vocês, a única forma é a interposição da ação rescisória interposta no rol taxativo, importantíssimo, né? E tem um prazo de 2 anos do trânsito em julgado daquela decisão. 966, decisão de mérito transitada em julgado, é a hipótese que a gente está agora. Pode ser rescindida quanto? Inciso 1º, verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2º, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Atenção, é absolutamente, não é hipótese de incompetência relativa. Atenção. 3º, resultar de dolo ou coação da parte vencedora, em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou conluio entre as partes a fim de fraudar a lei. Inciso 4º, ofender a coisa julgada. 5º, violar manifestamente a norma jurídica. 6º, for fundada, atenção nesse item, na prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou que venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Olha só, nós não estamos nessa hipótese aqui, galera. Não é verdade? E aí tem uma hipótese também muito importante, que é do item 7, atenção. Quando o autor, o que, gente? Posteriormente ao trânsito em julgado, obtiver uma prova nova, cuja existência ignorava, ou que não pôde fazer uso, capaz de por si só assegurar um pronunciamento favorável, ou seja, uma prova que vai revolucionar aquela questão. E aí, sem dúvida nenhuma, se eu não tinha acesso, se eu não poderia produzir, se eu ainda não sabia da existência daquela prova, eu também posso fazer ali, né, a rescisória fundada na prova nova. Ok? E a mesma coisa, fazer uma ação rescisória fundada em uma prova o que foi arguída como falsa. E aí, essa arguição de falsidade obtida no processo criminal, eu utilizo na minha rescisória para rescindir aquele julgado, para reanalisar aquela questão. Observe, né, que o item 6 é a nossa hipótese. Sendo assim, gabarito é a letra C. Ajuizar a rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova, cuja falsidade foi apurada em processo criminal. Letra D está incorreta, porque, gente, Carla não é parte no processo criminal, ela não possui legitimidade para solicitar um cumprimento de sentença num lugar onde ela não estava participando, né? Como que ela vai fazer isso?
Além disso, gente, o procedimento é o quê? Pegar a sentença criminal e colocar na ação rescisória a ser proposta no juízo cível, que foi quem prolatou a sentença. E agora, para quem ficou na dúvida entre a B, né, e a nossa letra B e a nossa letra C, o que seria uma ação, uma reclamação? Reclamação, gente, é o que a gente chama de reclamação constitucional. Está prevista na nossa Constituição, artigo 102, inciso 1, hipótese I, e o inciso 5, e o artigo 105, IF, a linha F. Por quê? Porque, galera, olha só, o que vai acontecer aqui? A reclamação constitucional, ela serve para uma coisa. O que ela serve? Quando há o quê? Uma subversão patente, ou seja, esdrúxula, nítida, da hierarquia judicial. Então, são casos especialíssimos de desrespeito a um julgado que, o quê? Que tivesse, né, que aguardar uma ação rescisória. Não é isso aqui, tá? O que eu tenho que fazer aqui é diretamente uma ação rescisória. Eu não preciso fazer esse caminho constitucional perante o STJ, perante o STF. Eu vou fazer a rescisória diretamente para o juiz que prolatou aquela sentença. Questão 56. Gustavo procura você como advogado, visando o ajuizamento de uma ação em face de João, para que a defesa da posse de um imóvel localizado em Minas Gerais. Lembra? E aí grifa posse, defesa da posse. Atenção, posse é diferente de propriedade, por isso eu estou pedindo para você sublinhar. Na defesa dos interesses do seu cliente, quando a ação possessória a ser proposta, quanto à ação possessória a ser proposta, assinale a afirmativa correta. A. Não é lícito cumular o pedido possessório com condenação por perdas e danos a Gustavo, dada a especialidade do procedimento. Gente, isso aqui é muito ridículo, né? Pelo amor de Deus. Claro que pode, sempre vai poder cumular pedido. Não tem essa. Nós vamos sim poder, sem problema nenhum, acumular ali um pedido de danos morais, um pedido de danos materiais, não tem problema nenhum, tá ok? Então essa aqui, você já, de cara, você já cancela. A letra A está totalmente incorreta. B. Na pendência de ação possessória proposta por Gustavo, não é possível nem a ele e nem a João propor ação de reconhecimento de domínio, salvo em face de terceira pessoa. Lembra que eu falei para vocês que domínio é diferente de posse? O dono, gente, ele pode ter e pode não ter a posse. A pessoa pode ter a propriedade e não ter a posse, beleza? Isso é totalmente diferente. Assim como a pessoa pode ter a posse direta do bem ou indireta. Posse direta é aquela posse em que eu tenho contato físico com aquele bem, tá? E a posse indireta é aquela, por exemplo, do proprietário que aluga o seu apartamento. Ele tem a posse indireta do bem, ele não vai poder entrar naquele imóvel, mas ele está recebendo pelo aluguel, beleza? Então, vamos lá. Pendência de ação possessória, não é possível nem a ele nem a João propor reconhecimento de domínio. Gente, essa aqui é claro que não pode, porque se eu estou falando de posse, eu não vou falar de domínio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A posse, ela se desvincula do domínio, da propriedade, tá bom? Eu vou continuar aqui com vocês mais para frente, no próximo slide, a gente volta para a C e a D, tá? Se estamos diante de defesa de posse, estamos falando de ações possessórias. Artigos 50, 554 e seguintes. Sobre a letra A, 555, gente, é lícito ao autor acumular o pedido possessório, com condenação de perdas e danos e com indenização dos frutos, né? Às vezes a pessoa pegou e ficou alugando ali, né? Ou ficou recebendo o dinheiro daquele bem, você pode receber ele de volta e assim por diante. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda na imposição de medida necessária e adequada para evitar uma nova turbação ou esbulho e para cumprir uma tutela provisória ou final. Atenção, vocês estão vendo aqui que é preciso ter uma ideia de conceitos de direito civil. É uma questão que você necessariamente precisa saber as duas matérias. Para vocês lembrarem um pouquinho, vamos lá, anota aí o que é turbação, o que é esbulho, que são conceitos de civil. Turbação é perturbação. Se eu estou falando em perturbação, eu estou falando que a pessoa não perdeu a posse,
tá? Mas que a sua posse está sendo molestada, a sua posse está sendo ameaçada, você está com medo de perder aquela posse ou você está ali não conseguindo exercê-la 100% porque você está ali sendo perturbado, né, por alguma coisa. Esbulho é a perda da posse. Você perdeu, você foi esbulhado, retiraram a sua posse. Beleza? Então, uma é totalmente diferente da outra. São duas figuras diferentes que dão efeitos diferentes, tá, galera? Uma você não perdeu, a outra você perdeu. Cada uma vai ter as suas consequências. Mas tudo bem se você errar na sua inicial e colocar que foi uma turbação quando foi um esbulho e vice-versa, não tem problema. O juiz vai receber a sua petição inicial, ele não vai dizer que ela é inepta, tá bom? E também, dependendo do juiz, não vai nem mandar você fazer uma emenda, porque existe o princípio da fungibilidade entre as ações possessórias. Se você falou que é X e é Y, e o juiz, por meio dos documentos, observou que é um esbulho, uma turbação, que é algo diferente do que você alegou, ele vai, obviamente, conceder a fungibilidade e vai aceitar o seu pedido, corrigindo, né, obviamente, ali na sentença. Atenção, quando falamos de posse, não falamos de propriedade. Já falei isso para vocês e vou falar de novo. Por quê? Porque isso tem que estar na cabeça de vocês. São direitos distintos. Eles podem acontecer em conjunto? Pode. O dono pode ser tanto o proprietário como pode ser o cara que tem a posse. Pode. Por exemplo, eu sou a dona do apartamento e moro no apartamento. Então, eu sou a pessoa que tem a posse e a pessoa que tem a propriedade. Ok. Mas eu posso ser um dono que nunca utilizou aquele bem, que nunca habitou aquele bem, que nunca fez nada daquele bem. Um dono que tem o domínio, mas não tem a posse. E aí, gente, o que vai acontecer se eu não tenho a posse e quero aquela posse? A ação que eu tenho que fazer aqui, a possessória que eu tenho que fazer aqui, como proprietário que nunca teve posse, nunca teve posse, se chama de ação de imissão na posse. Ação de imissão na posse, ok? Ele vai se emitir em uma posse que ele nunca teve. Digamos assim, a pessoa que, né, sempre deixou o imóvel em usufruto com alguém, desde quando comprou, agora ela quer de volta. Agora quer de volta não, agora ela quer para si, né, ela nunca teve. Ela vai fazer uma emissão na posse, ok? Diferente de, por exemplo, uma ação de reintegração de posse. A ação de reintegração de posse é aquela em que eu já tive a posse e não tenho mais, quero reavê-la, tá? E aí eu posso dizer, por exemplo, né, que eu estou sofrendo ali um esbulho porque, por exemplo, eu não tenho a minha posse de volta, eu quero retomá-la, já estava, por exemplo, na data de receber o imóvel de volta, que estava sendo alugado, e aí a pessoa não quis devolver, a pessoa quis permanecer naquele imóvel. Opa, tá, ela quis permanecer, mas eu quero um imóvel para mim, não interessa, eu quero agora, sei lá, quero morar nesse imóvel. Eu vou precisar suportar esse esbulho? Não vou precisar. Eu vou pedir o quê, gente? Uma reintegração de posse, ok? E nesse caso específico de inquilino é mais fácil ainda, porque eu posso fazer o que a gente chama de ação, o quê? Da lei do inquilinato tem uma ação específica, ação de despejo, que ele é mais rápida do que fazer essa ação de reintegração de posse. Seguimos. Posse e domínio, já coloquei. Letra B está correta. Por quê? Porque ela vai refletir os termos do 557, galera. Na pendência de uma ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor uma ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. É só vocês lerem o 557, está escrito lá. C está errada, porque as ações possessórias eu vou aplicar o quê? O princípio da fungibilidade. Ou seja, o juiz observou que a pessoa alegou esbulho, mas era turbação, ele recebe normalmente, ainda que diante deste erro material. Seguindo, última questão. Estamos na quinta e última questão, né, galera? Essa aqui é exclusivamente processo. Se eu não me engano, a única que realmente tinha uma mistura de temas foi essa aqui mesmo, de posse e domínio, que vocês precisavam ter uma noção de civil e processo civil, beleza? Questão 57.
O arquiteto Fernando ajuizou a ação exclusivamente em face de Daniela, sua cliente, buscando cobrança de valores que não teriam sido pagos no âmbito do contrato de reforma de um apartamento. Daniela, devidamente citada, deixou de oferecer contestação, mas em litisconsórcio com seu marido, apresentou reconvenção em peça autônoma, buscando indenização por danos morais em face de Fernando e sua empresa, sob argumento de que estes, após a conclusão das obras de reforma, expuseram em site próprio fotos do interior do imóvel dos reconvintes, sem que tivessem autorização para tanto. Diante da situação hipotética, assinale a afirmativa correta. A. Como Daniela deixou de contestar a ação, ela e seu marido não poderiam ter apresentado reconvenção, devendo ter ajuizado ação autônoma para buscar uma indenização pretendida. Atenção, observem que na primeira frase, o Fernando ajuizou uma ação exclusivamente em face de Daniela. O que o marido dela estava fazendo aí? Se ela estava ali, né, exclusivamente. Vamos seguir, prestem atenção e guardem isso. Ela não ofereceu contestação em litisconsórcio. Ela fez o quê? Ela reconviu com o seu marido, ela contra-atacou, ela fez uma contrademanda no mesmo processo. Ok, eles não poderiam ter apresentado reconvenção pelo fato de não contestar. Gente, contestar é uma coisa e reconvir é outra. Não necessariamente eu vou fazer os dois, tá? E não é o fato dela não ter contestado que ela não poderia reconvir. Ela poderia sim, tá? Seguindo. Reconvenção deverá ser processada a despeito de Daniela não ter contestado a ação originária, na medida em que o réu pode propor uma reconvenção independentemente de oferecer a contestação. Observem o que eu acabei de falar para vocês antes de ler a letra B. Eu não falei isso? Que eu posso reconvir sem contestar? Obviamente que eu terei que sofrer as consequências de não ter contestado, tá bom? Mas eu posso sim reconvir sem contestar. Então, segura a letra B e vamos observar as outras letras. Letra C. A reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela propor reconvenção em litisconsórcio com seu marido, que é terceiro e não faz parte da ação originária. Opa! Reconvenção. A pessoa que está fora daquela citação, que não foi citado um terceiro àquela demanda, ele pode entrar na reconvenção, mesmo não tendo sido citado, ou seja, esse terceiro, né, ele não faz parte da demanda originária. É Fernando versus Daniela, ok? Agora existe uma contrademanda da Daniela e marido versus Fernando. Isso pode acontecer? Lembrem, é uma demanda e uma contrademanda. São duas demandas totalmente diferentes. Vamos ler o artigo da reconvenção. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar uma resposta no prazo de 15 dias. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito não obsta, ou seja, ela não impede o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, observe o seguinte, são duas demandas autônomas, uma não depende da outra. Opa, então, se ela não depende da outra, será que o fato de não ter colocado o marido dela como réu na primeira demanda impede que ele entre na reconvenção? Vamos seguir. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, ou seja, ela poderia vir contra Fernando e a empresa de Fernando, não tem problema nenhum. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Observem, então, que o parágrafo 3º e o parágrafo 4º são o cerne da nossa questão. Voltamos aqui. Opa, letra C.
Reconvenção não pode ser processada na medida em que não é lícito a Daniela propor reconvenção em litisconsórcio com seu marido, que a terceira não faz parte da ação originária. Terceira não faz parte da ação originária, ok, mas ela, a partir do nosso parágrafo 4º, pode propor uma reconvenção em litisconsórcio com o terceiro, então não tem problema nenhum. Letra C está errada. E vamos para a nossa última letra. Letra D. Reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela incluir no polo passivo da reconvenção a empresa de Fernando, que a terceira e não faz parte da ação originária. Volta no parágrafo 3º. Reconvenção pode ser proposta sim contra autor e terceiro, e por isso pode ser contra Fernando e empresa. Então, a gente volta para a letra B, né, que já estava ali com um tiquezinho do lado, que você já tinha visto ali que não tinha nada de errado. Agora, então, já que a gente fez a nossa eliminação, vamos voltar para B. A reconvenção deverá ser processada, a despeito de Daniela não ter contestado a ação originária, na medida em que o réu pode propor reconvenção independentemente de propor uma contestação. Gente, essa letra está 100% correta. Nosso gabarito é a B. Atenção, né? Já coloquei aqui para vocês, coloquei a diferença da reconvenção e da contestação para vocês darem uma olhada aí. É obviamente que ambas são parte do direito de defesa, do direito de resposta do réu, e lembrem sempre que a ausência de uma contestação, e ela vai operar o que a gente chama de efeito da revelia, né, gente? O fenômeno da revelia. Esse é o efeito ali da ausência de contestação, diferente da ausência de reconvenção. A reconvenção, ela é opcional, tá? A pessoa pode fazer ou não. Ela pode colocar tudo também numa contestação, não tem problema nenhum, ok? Galera, segredo para gabaritar processo civil são 7 questões e são questões letras de lei. Então, é muito fácil para vocês estudarem. Como que vocês vão gabaritar? Vocês vão ficar refazendo questões antigas, pega as provas antigas da ordem, pega lá no site da OAB-RJ, tem as provas anteriores, vocês vão poder olhar a prova e olhar o gabarito e leiam sempre a lei. É ler a lei e fazer questões. Peguem assim, por exemplo, direito de resposta do réu, né? Vamos lá, defesa do réu. Vai ler a defesa, vai ler contestação, vai ler reconvenção. Aproveita e já lê também, por exemplo, revelia. Leu esses itens? Pega todos os exercícios sobre esses itens que você leu e vai fazendo. Vai vendo onde você errou, onde você acertou, qual é o ponto ali mais fraco e rever. As questões, os itens, né, da lei que você mais errar, você mais tem que treinar, tá? E observem sempre aquelas que se repetem, porque os temas se repetem, gente. Muito comum falar de petição inicial, falar quando a petição tem que ser emendada ou não, princípio da primazia da resolução do mérito, o que é uma inépcia, qual é o prazo para emendar e assim por diante. Ok, isso aí uma hora ou outra vai cair e é super fácil. Resposta do réu sempre vai cair, contestação ou revelia. Contestação ou reconvenção, tá? Então não tem jeito. Vai cair uma hora ou outra. De recurso, gente, não é difícil vocês conseguirem decorar tudo que a lei vai falar, porque realmente existem muitos requisitos específicos para os recursos. Mas observem que a grande maioria das vezes vai ser recurso tranquilo, vai ser apelação, vai ser agravo de instrumento, embargos de declaração, os recursos extremos, especiais, né, o extraordinário, o especial, são os que mais caem hoje em dia. Aquele de embargos à execução, né, que teve ali embargos à execução nessa última prova, é muito difícil de cair. Pode cair? Pode. Qualquer matéria que estiver dentro do código pode cair. Mas existe menos chance, menos probabilidade. Então, estudem sempre aquilo que tenha mais probabilidade de cair. E se vocês têm dificuldade em determinada questão, se vocês estão achando muito difícil, perdendo muito tempo naquela questão, tomem cuidado, porque o tempo que você perde em uma questão, você vai perder para fazer a questão seguinte, que pode ser extremamente fácil. Lembrem que todas elas têm o mesmo ponto. Se você está mais de 3 minutos naquela questão, você está perdendo seu tempo, tá bom? Então, cuidem disso.
Se vocês puderem, tiverem, né, calma, tiverem, às vezes, conseguirem fazer uma leitura rápida, dinâmica das 7 questões, grifem o item, opa, revelia, essa aqui fala de contestação, essa aqui fala de coisa julgada, essa aqui fala de efeitos da sentença, tais das matérias eu já treinei muito, foca naquelas que você mais treinou e as mais difíceis deixa para o final, beleza? Boa prova para vocês e eu fico disponível no Instagram, fico disponível também na nossa plataforma do Moodle. Qualquer dúvida, estamos aqui. E bom treino, galera. Treinem e gabaritem processo civil. Tchau, tchau.